O humanismo marcou a transição literária da Idade Média para a Idade Moderna e vigorou lá na Europa entre 1434 e 1527. A literatura desse período ela se afastou um pouco daquela musicalidade das cantigas trovadorescas lá do trovadorismo e acabou dando um certo destaque também para a prosa e também para o teatro. Mas a poesia não foi afastada, havia ainda a poesia palaciana, que era bem mais elaborada do que as cantigas medievais. A métrica delas era bem definida, utilizavam-se muitas figuras de linguagem com visões variadas do amor. E esse tipo de poesia era geralmente restrita aos ambientes frequentados pela nobreza. Outro gênero literário muito comum do humanismo é a prosa historiográfica, formada geralmente por crônicas sobre algum momento histórico de Portugal. Ela trazia uma imparcialidade narrativa para trazer ali meio que a história como ela é mesmo, mas havia um grande destaque dado para as pessoas do povo, para a população em geral, já que para os autores, eles, o povo, também é muito importante para as mudanças políticas de um Estado. Mas o gênero que mais se consolidou durante o humanismo foi o teatro, principalmente as peças escritas por Gil Vicente, um autor português que foi bem a fundo na psique humana. Ao contrário do teatro clássico, que trazia a figura de heróis, ou então do teatro religioso da Idade Média, que prevalecia só com temas ligados à Igreja Católica, Gil Vicente trouxe para os palcos as figuras mais comuns da sociedade portuguesa, como comerciantes, burgueses, prostitutas, loucos, soldados, enfim, toda aquela infinidade social que perambulava pelas ruas de Lisboa e outras cidades menores. Os principais tipos de teatro que ele escreveu foram os autos e as farsas. Os autos geralmente eram histórias que traziam uma briga, um embate ali entre o bem e o mal. Geralmente o bem representado por uma figura de um santo ou de um anjo e o mal pela figura do diabo. Mas não tinha muito a ver esses dois não. O foco realmente eram os seres humanos com seus defeitos e suas fraquezas. Em O Alto da Barca do Inferno, por exemplo, a mais conhecida das peças de Gil Vicente, a gente tem um anjo e um diabo, mas o foco está nos pecados daquelas pessoas que passam por ali a caminho do céu ou a caminho do inferno. Já as farsas traziam cenas cotidianas, do dia a dia, com personagens caricatos e bastante exagerados. Geralmente, os textos das farsas eram mais curtos e as peças eram apresentadas em apenas um ato. A principal contribuição do humanismo para a literatura foi justamente deixar um pouco de lado o teocentrismo, onde Deus era o centro e que era muito comum lá na Idade Média, e abrir caminho, abrir espaço para o antropocentrismo, onde o ser humano acabava sendo o centro de todas as artes, abrindo caminho para o período do Renascimento.